Olá pessoal, estamos de volta aqui mais uma vez para iniciar o vídeo 12 relacionado ao assunto Sistema de Segurança. Então vamos lá. Utilização de proteções intertravadas com comando de partida, com exceção ao previsto na linha C. Deve ser limitada e aplicada conforme as exigências específicas. Então tudo baseado em normas. Então nós temos um vídeo que já foi mostrado a vocês as normas tipo A, B e C. As transmissões de força e os componentes móveis a elas interligados, acessíveis ou expostos, desde que ofereçam risco, devem possuir proteções fixas ou móveis, com dispositivos de intertravamento que impeçam o acesso por todos os lados. Então você está vendo aqui exemplo de chaves de intertravamento. Quando utilizadas proteções móveis para o enclausuramento de transmissões de força que possuem inércia, devem ser utilizados dispositivos de intertravamento com bloqueio. O eixo cardan deve possuir proteções adequadas em toda a sua extensão, fixada na tomada de força da máquina, desde a cruzeta até o acoplamento do implemento ou equipamento. As máquinas e equipamentos que ofereçam risco de ruptura de suas partes, projeção de materiais, partículas ou substâncias, devem possuir proteções que garantam a segurança e saúde dos trabalhadores. Então tem máquina que projeta materiais aquecidos, materiais que podem perfurar a pele, lâminas, cavacos. Então tem máquinas assim. Um exemplo é o torno. Então, são projetados materiais. Outros também podem ser substâncias como vapores, névoas, fumos. Então é necessário se combinar uma proteção que atenda também esse tipo de coisa. As proteções devem ser projetadas e construídas de modo a atender aos seguintes requisitos de segurança: cumprir suas funções apropriadamente durante a vida útil da máquina ou possibilitar a reposição de partes deterioradas ou danificadas. Esse é o programa de manutenção. Agora nós vamos estar falando de manutenção, vamos estar comentando sobre isso. Que se não fizer a manutenção, não consegue se garantir a confiabilidade do sistema de segurança. Ser construídas de materiais resistentes e adequados à contenção de projeção de peças, materiais e partículas. Então, materiais têm que ser resistentes. Então, a gente precisa saber qual é o material apropriado para suportar um impacto de algo que seja projetado. Fixação firme e garantia de estabilidade e resistência mecânica compatíveis com os esforços requeridos. A resistência dos materiais. Não criar pontos de esmagamento ou agarramento com partes da máquina ou com outras proteções. Não possuir extremidades e arestas cortantes, mas tem que ter acabamento, ou outras saliências perigosas. Resistir às condições ambientais do local onde estão instalados. Dificultar a burla. A gente já falou umas 4 vezes na NR2 sobre dificultar a burla. Proporcionar condições de higiene e limpeza. Normalmente, uma máquina que faz a limpeza, a higiene dela ali, uma parte pode ser o operador da máquina, ou a parte pode ser o o homem de manutenção. Ou pode ser até pessoas que só trabalham com limpeza e precisam fazer uma limpeza ali em determinados pontos da máquina. Isso tem que ser previsto e analisado para não ter contato com a zona perigosa. Impedir o acesso à zona de perigo. Ter seu dispositivo de intertravamento protegidos adequadamente contra sujidade, poeiras e corrosão se necessário. Então daí a manutenção para garantir a confiabilidade que esse equipamento vai funcionar sempre que solicitado. Ter ação positiva, ou seja, atuação de modo positivo. Não acarretar
evitar riscos adicionais. Às vezes a pessoa cria uma proteção, mas ela cria outros riscos. Vamos fazer criar a proteção sem criar riscos adicionais. Quando a proteção for confeccionada com material descontínuo, devem ser observadas as distâncias de segurança para impedir o acesso às zonas de perigo. Então você está vendo ali, ó, proteção for confeccionada com material descontínuo, uma parte e uma outra parte, às vezes para dar lugar a alguma peça, algum tubo que está saindo, que às vezes não pode ser ela feita inteiriça, né, contínua, às vezes tem que descontinuar. Mas ela não pode, essa descontinuidade, dar condições de acessar a zona perigosa. Mas é possível ter que fazer uma proteção que seja descontínua, um material descontínuo da proteção. Sempre que for utilizado sistemas de segurança, inclusive proteções distantes, com possibilidade de alguma pessoa ficar na zona de perigo, deve ser adotada uma das seguintes medidas adicionais de proteção coletiva, para impedir a partida da máquina enquanto houver pessoas nessa zona. Sensoriamento, aqui um exemplo, ó, um exemplo desse. Sensoriamento de presença de pessoas. Proteção de móveis ou sensores de segurança na entrada ou acesso à zona de perigo, associadas a rearme, reset manual. Então você observa, vai ficar bem claro o texto. Ó. Sempre que for utilizado sistema de segurança, inclusive proteções distantes, com possibilidade de alguma pessoa ficar na zona de perigo, deve ser adotado. Tá? E eu vou contar uma experiência prática também para vocês. Uma empresa que faz suspensão de automóveis. Usava prensa lá bem grande, né? Olha, prensa com grandes dimensões. Mas não é da prensa que eu quero falar, não. Eu quero falar de uma outra máquina que fazia algumas soldagens na prensa. Então, tinha um robô que fazia a solda. Só que a área onde encaixava a suspensão, para se fazer a peça da suspensão, para fazer as soldas, ali tinha uma cortina de laser, porque era uma área também de circulação de pessoas. Então tinha que ter foi colocado esse sensoriamento de presença, e se uma pessoa se aproximasse, a confiabilidade é muito grande. Fizemos o teste, só aproximando, ela já fazia a leitura e desligava a máquina. Então nesses tipos de cenário isso é possível e necessário. Estou mostrando um exemplo para vocês dessa peça aqui. E tapete de segurança. Também fiz o teste disso aqui numa guilhotina. Guilhotina tinha lá os sistemas de segurança, proteção fixa, proteção móvel, sensores de presença, sensoriamento de presença. Então, na parte de trás da guilhotina, onde saíam as peças que foram passou pela guilhotina, e tinha uma saída grande. Então, ali foi colocado o sensoriamento de pessoas. Além do sensoriamento, nós colocamos também aqui, como ela estava próxima a mais ou menos uns 2 metros de uma parede, nós colocamos também ali o quê? Uma grade de mais ou menos, passa com a medida de quase 2 metros, e com um intertravamento, ou seja, aumentou a segurança. Para que não adentrasse nativo, que tinha essa barreira para entrar que nós colocamos, mas já tinha o próprio sensoriamento que era da própria guilhotina nas partes de trás. Vocês terem uma ideia do nível de segurança. Mas por que isso? Por que essa redundância toda? Será que todo mundo pensa do mesmo jeito para ter isso aí? Nós temos que sempre pensar na situação mais crítica. Em que sentido? Uma pessoa desavisada, não prestar atenção, não observar, ou simplesmente não tem um comportamento para burlar as coisas. Então isso, nós temos que pensar sempre na situação mais crítica, levando-se em conta a apreciação de risco em primeiro lugar, né, norteando pela apreciação de risco, e considerando pessoas com falhas humanas mesmo, falhas às vezes que para você, tu acha que tu não faz, mas pode ser que venha alguém e faça. A localização dos atuadores de rearme e reset manual deve permitir uma visão completa da zona protegida pelo sistema. Quando não for possível o cumprimento da exigência do subitem
12.5.3.1, deve ser adotado o censuramento da presença de pessoas na zona de perigo, com visualização obstruída ou a adoção de sistema que exija a ida à zona de perigo não visualizada, como, por exemplo, duplo rearme. Então, vai definir isso somente numa apreciação de risco. Deve haver dispositivo de parada de emergência. Aqui está citando na parte de segurança também parada de emergência. Mas tem uma parte da própria NR12, que é o próximo assunto, que fala só de dispositivo de emergência. Então, nós temos lá. Deve haver dispositivo de parada de emergência localizado no interior da zona protegida pelo sistema, bem como meios de liberar pessoas presas dentro dela. As proteções também utilizadas como meio de acesso por exigência das características da máquina ou do equipamento devem atender aos requisitos de resistência e segurança adequados a ambas as finalidades, óbvio. Deve haver proteção no fundo dos degraus da escada, ou seja, nos espelhos, sempre que uma parte saliente do pé ou da mão possa contatar uma zona perigosa. As proteções, dispositivos e sistemas de segurança são partes integrantes das máquinas e equipamentos e não podem ser considerados itens opcionais para qualquer fim. Então, não são itens opcionais, são itens obrigatórios, considerando a redundância. Em função do risco, poderá ser exigido projeto, diagrama ou representação esquemática do sistema de segurança de máquinas com respectivas especificações técnicas em língua portuguesa, elaborada por profissional legalmente habilitado. Então, todos os manuais precisam estar na parte manual a gente fala sobre isso, precisam estar em língua portuguesa. Até porque para o pessoal de segurança ler, segurança de trabalho, conseguir fazer itens de segurança no seu procedimento de segurança interno da empresa. O pessoal que faz o procedimento de manutenção, mesma coisa, que é o procedimento de trabalho, e também o procedimento de operação, normas operativas. Isso é muitas vezes informação do manual, das especificações do equipamento. E além disso tudo, precisa do projeto. Então, como envolve parte elétrica, o prontuário elétrico da NR10 exige que se tenha diagramas unifilados, planta baixa, exige também que se tenha descrição do cenário elétrico, para que haja autorização do trabalhador que irá intervir. E às vezes esse trabalhador não pode ser um eletricista comum, às vezes tem que ser um eletricista a nível técnico no mínimo, né, com capacitação específica para a atividade. Isso tudo precisa ser verificado, precisa ser analisado de uma forma bem ampla. No próprio painel tem que ter lá o desenho, o esquema, o diagrama tem que estar lá fixado no painel, os documentos do painel elétrico tem que estar nele. Então, envolve bastante coisa esse item aqui. A gente finaliza agora o vídeo 12, que é a segunda parte relacionada ao sistema de segurança. Dúvidas, nos encaminhe suas dúvidas, que estaremos trabalhando em cima das suas dúvidas e trazendo os esclarecimentos necessários. Boa sorte e bons estudos.